Agora o NTV News. O número do primeiro trimestre em Patos de Minas foi superior ao mesmo período do ano passado. Família de gestante que morreu após complicações no parto faz denúncia de suposta negligência. No NTV News de hoje você vai ver também. Motociclista se envolve em acidente com carreta na MGC 354 em Patos de Minas. Animais soltos em rodovia provocam acidente com caminhonete. Pesquisa mostra que mulheres começam a envelhecer mais cedo que os homens. Inovação e tecnologia é tema da Semana de Estudos Biológicos do Unipan. Inteligência Artificial sobre Direito abre palestras da Semana Jurídica. Patos de Minas recebe 10 novos veículos para o setor de saúde. Balanço parcial mostra que 43% dos patenses já entregaram as declarações do imposto de renda. Secretária diz que aguarda decisão para utilizar ambulâncias que estão paradas. Mãe de jovem que passou em concurso pede ajuda para rapaz conseguir se manter. E tem ainda mais notícias no NTV News que começa a partir de agora. Pelo menos 49 incêndios foram registrados no primeiro trimestre deste ano em Patos de Minas, segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros. O número é bem superior aos ocorridos no mesmo período do ano passado. As imagens mostram o incêndio que aconteceu no residencial São Francisco, no 3º andar, no bairro São Francisco, em Patos de Minas. Vizinhos viram uma fumaça escura saindo do quarto e acionaram o Corpo de Bombeiros. Não havia ninguém no local no momento do incêndio. Móveis do quarto foram danificados pelas chamas. Esse foi um dos 49 incêndios registrados no primeiro trimestre em Patos de Minas. Esse número ele é bastante expressivo. Se a gente for comparar com a mesma época do ano passado, a gente teve apenas 27 ocorrências dessa natureza no ano passado. E esse aumento indica uma possível fonte de atenção aqui para a nossa cidade, porque agora a gente vai começar os meses de estiagem. E agora é um momento onde as ocorrências de incêndio, elas tendem a aumentar bastante. O tenente faz um alerta para quem utiliza os adaptadores de tomadas que podem suportar 3 ou mais eletrodomésticos ao mesmo tempo. Primeiramente, assim, as dicas elas partem principalmente no sentido de evitar o desastre. É fundamental que a gente tome todas as precauções para impedir mesmo que isso ocorra. Então, pode-se falar assim no dia a dia, questão de equipamentos eletrônicos, a gente tem que sempre tomar cuidado, evitar utilizar muito aqueles benjamins, aqueles T's, né? Muitas vezes aquele tipo de equipamento, ele vai conseguir ter ali 3, talvez até mais saídas, mas a capacidade de corrente que ele vai suportar, ela não aguentaria ali aquele tanto de equipamento que a gente vem a conectar ali. Isso pode ser uma fonte de incêndio. Outra dica de segurança é com relação ao extintor de incêndio. Em veículos já há a presença do dispositivo. A recomendação é que seja acompanhado a data de validade e se está correto para uso. No dia 1º de maio, um veículo pegou fogo dentro da residência no bairro Bela Vista, em Patos de Minas. Os moradores conseguiram combater o incêndio utilizando o extintor. É importante que a gente saiba manusear corretamente esses extintores para cada tipo de combustível, para que eles se destinam. Então, caso venha a utilizar extintores, é importante a gente observar a classe desse extintor. Existem alguns extintores que servem para combater apenas líquidos inflamáveis, outros que servem para combater materiais elétricos. Então é importante que a gente saiba utilizar o extintor correto, da maneira correta, para cada tipo de combustível que ele se destina. Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente de trânsito envolvendo animais soltos na rodovia MG 190 em Monte Carmelo na noite dessa terça-feira. O motorista da caminhonete Fiat Strada, de 47 anos, disse que ao chegar no quilômetro 35, se deparou com 3 vacas andando pela pista. Não foi possível evitar o atropelamento de um dos animais, que ficou ferido na cabeça. Os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos. De acordo com a polícia, os animais não possuíam marca de propriedade, o que dificulta, portanto, aí reconhecer a quem pertencem esses bovinos. Vamos fazer um rápido intervalo. Logo após você vai ver que inovação e tecnologia é tema da Semana de Estudos Biológicos do Unipan. Inteligência Artificial sobre Direito abre palestras da Semana Jurídica do Centro Universitário de Patos de Minas. E pesquisa mostra que mulheres começam a envelhecer mais cedo que os homens. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer.
Tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. American Car, Metra, Cicobi Credipatos e Unipan apresentam Minha Mãe Vale Ouro. Compre seu presente do Dia das Mães nos associados participantes. Preencha o cupom e concorra a 5 joias de ouro 18 quilates. Minha Mãe Vale Ouro. Realização CDL Patos de Minas. Baixe o app CDL Patos de Minas e consulte o regulamento completo. Unipan apresenta Fenamilho 2023. Dos dias 19 a 28 de maio, teremos rodeios, parque de diversões, leilões, feira de negócios e os melhores shows do Brasil, com Cabaré, Jorge Mateus, Zé Neto e Cristiano e muito mais. Saiba mais no Instagram @Fenamilho. Realização Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. Cerveja oficial Amstel. Vestibular Agendado 2023 Unipan. Seu mundo de oportunidades começa agora. Venha para a maior estrutura universitária da região e faça da sua vida uma história de destaque. Inscreva-se e agende sua prova pelo site vestibular.unipan.edu.br. Informações 0800 940 4006. Vestibular Agendado 2023 Unipan. Educação que transforma. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Uma nova pesquisa sobre envelhecimento mostra que as mulheres começam esse processo 21 anos antes dos homens. Apesar desse fator biológico, a ciência também já sabe que o ambiente é mais determinante para a longevidade de homens e mulheres. Não importa o gênero, etnia ou classe social, uma coisa é certa: todos nós vamos envelhecer. Nós nascemos, crescemos e começamos a perder, depois de atingir um pico, nós começamos a perder funções dos órgãos. Vai perdendo a capacidade respiratória, nós vamos perdendo a capacidade de produzir insulina, de filtrar através dos rins, a urina. Só que nas mulheres esse processo começa mais cedo, segundo uma pesquisa feita pelo Centro de Envelhecimento Saudável da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. O estudo analisou 33 milhões de laudos de biópsia de quase 5 milhões de pessoas de todas as idades. A conclusão é que o envelhecimento começa aos 19 anos nas mulheres, enquanto nos homens, os primeiros sinais só aparecem por volta dos 40. A hipótese mais provável, segundo os pesquisadores, é de que esse processo pode estar associado aos hormônios. Uma das grandes diferenças homem e mulher é nos níveis de hormônio. Estrógeno maior na mulher, testosterona maior no homem. A mulher tem um cromossomo Y a mais. A boa notícia é que o envelhecimento depende muito mais do ambiente em que estamos inseridos do que da nossa genética. Ou seja, é possível fazer com que esse processo seja menos desgastante. Porque a gente sabe que o envelhecimento depende 20% da genética e 80% do ambiente. O que é uma boa notícia, porque é mais fácil controlar o ambiente do que a genética, tá? Bom, o que é um ambiente saudável? Todo mundo sabe, É você fazer exercício físico, não ter sobrepeso, ter uma alimentação saudável. Com bons hábitos, os cabelos brancos e os anos acumulados na RG serão apenas consequências do tempo. A Lela, de 68 anos, é prova disso. Cozinho todos os dias, não faço fritura. Gosto de caminhar bastante, costumo fazer trilha na natureza. Se não fosse os aniversários, eu tinha quase convicção de que não estava velha. São os aniversários que nos entregam, Foi aberta nesta terça-feira a 17ª semana do Fórum Jurídico do Unipan. Na abertura, uma das palestras tratou sobre a inteligência artificial sobre o direito. A Semana do Fórum Jurídico, organizada pelo curso de Direito, é um evento com palestras de diversos assuntos voltados para os alunos e profissionais ligados ao direito. Nós temos aqui vários nomes do direito que estão atuando na linha de frente: delegado da Polícia Federal, deputado estadual, advogados. Temos uma indicada para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Teremos também professor que vai falar sobre a questão das redes sociais e o direito do consumidor,
direito digital, direito penal, direito civil, direito do trabalho. Então vai ser uma semana para a gente poder conhecer quais são as tendências do direito nesse momento e tendências que podem impactar diretamente na vida da nossa sociedade aqui em Patos de Minas. Para mim, a importância do Fórum Jurídico é que a gente conhece pessoas da nossa área, além de nos inteirarmos de outros assuntos que nós ainda não estudamos, que nós vamos ver ou que nós já estudamos. É bom para o enriquecimento. É uma das formas da gente sair um pouco do comum, não é? Que é ficar na sala de aula e para a gente aprofundar também outros temas que muitas das vezes não são abordados na graduação. Então eu acho muito bom assim para a gente conhecer outras autoridades do direito além daqueles que a gente tem em sala de aula. Essa semana é muito importante para todos nós estudantes, também para os nossos próprios professores, porque é sempre bom essa troca de experiências que a gente tem. Então, além da gente ter excelentes profissionais dentro da sala de aula, a gente vai ter fora do ambiente da faculdade e a gente pode, quem sabe, se espelhar neles para seguir uma carreira futura. A deputada estadual Lude Falcão ministrou a primeira palestra com o tema Harmonia e Diálogo, a intrínseca relação da política com a sociedade. São dois temas que eu gosto bastante, política e também o direito. Sou formada em direito, sou advogada, e a relação intrínseca entre a comunidade, entre o diálogo e também a política é fundamental para a gente tomar as decisões que impactam na vida diretamente da nossa população, até porque o poder emana do povo. E através do voto ou se não de representações. Então, quando as pessoas estão mais próximas da política, estão convivendo mais, estão mais interessadas, a comunidade como um todo ganha com isso. O outro tema, impactos da inteligência artificial sobre o direito, foi ministrado pelo delegado federal Bruno Zampier. A inteligência artificial já é uma realidade na nossa vida. Todos nós que estão nos assistindo somos impactados diariamente pela inteligência artificial, seja num aplicativo que vai nos informar o trajeto que nós vamos seguir naquele dia, uma rede social, uma recomendação num serviço de streaming como a Netflix, o Prime ou qualquer outro desses serviços. A gente está a todo momento sendo cercado por inteligência artificial e nós, operadores do direito, temos que pensar qual é a contribuição que o direito enquanto ciência vai dar para regulamentar isso. Como é que o ser humano vai ser protegido? Será que o direito vai ter ferramentas adequadas para proteger as pessoas, nós que estamos sendo impactados, como eu disse, todos os dias por inteligência artificial? Esse não é um debate brasileiro, é bom que se diga, é um debate mundial. A inteligência artificial assusta muita gente. É certo, ela vai reduzir drasticamente algumas profissões, talvez até extinguir algumas profissões, e está assustando. Então a nossa tarefa é trazer luz para esse tema, discutir um pouco como que nós vamos dar uma contribuição. Esse debate sobre tecnologias e o que impacto disso em todos os setores vai longe, né? São debates aí que precisam ser cada vez mais discutidos, assuntos precisam ser mais discutidos, debatidos, ouvidos especialistas, até porque isso é algo que já está acontecendo, inclusive num cenário virtual muito complexo, né? É preciso que a gente fale cada vez mais disso. No Centro Universitário de Patos de Minas também acontece a Semana de Estudos Biológicos. Esse ano o tema é sobre inovação e tecnologia. A semana acadêmica do curso de Ciências Biológicas conta com minicursos que são ministrados para os alunos e interessados no evento. O Acest Bio é a nossa semana acadêmica, a semana acadêmica do curso de Ciências Biológicas, onde a gente traz profissionais renomados para poder falar para os alunos acerca do tema da semana. Esse ano nós escolhemos como tema inovação e tecnologia. E aí os profissionais todos vêm para minicursos durante o dia e palestras à noite com os temas inovação e tecnologia de terça a sexta-feira. O reitor do Unipan, professor Henrique Miranda, palestrou o tema Viver, Sobreviver ou Evoluir. Como tirar proveito de um mundo inovador? Que, de acordo com o reitor, esse tema vale para qualquer ser humano. Não se colocando numa posição de vítima desse mundo que está em mudança constante, como diria Bauman, né? A realidade é líquida, ela é mudante. Então você pode escolher ou reclamar, e aí essa realidade ela vai te engolir, ou então enfrentá-la. Então é assim que você tira proveito de um mundo em mudanças. Quando você arregaça as mangas e resolve tirar proveito de tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. Quando olho para uma plateia tão jovem assim, né, aí dos seus 20 e poucos anos,
eu fico olhando as possibilidades, eles carregam inúmeras possibilidades. E a vida nos incumbe de mostrar isso, que quanto mais cedo você descobre as possibilidades e resolve aproveitá-las, maiores são as suas chances de sucesso. Então eu vejo grandes possibilidades para esses jovens que aqui hoje estão, em um mundo que é desafiador, mas que também tem muito a oferecer. Ao longo da semana, mais minicursos acontecerão. A professora Norma chama a atenção para a palestra Tecnologias, Impactos e Tendências, com o professor Fábio de Brito Gontijo. Na sexta-feira nós teremos o minicurso de Microbiologia aplicada à agricultura, vai trabalhar com sementes de milho. E à tarde, Sinais Bioelétricos, é um professor nosso da casa que vai fazer um minicurso no laboratório de eletrônica, vai mostrar uma mão robótica lá e fazer um biosensor para ver a nossa oxigenação. Vai fazer um oxímetro com os alunos. E à noite nós teremos a palestra de encerramento com o professor Fábio, que é nosso também. Ele vem trazendo tecnologias, impactos e tendências. Vai ser uma palestra de fechamento da semana, realmente. Vale a pena conferir, né? A seguir tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Você vai ver que Patos recebeu 10 novos veículos para o setor de saúde e a Secretaria de Saúde diz que aguarda a decisão para utilizar ambulâncias que estão paradas. Na tarde desta quarta-feira, um motociclista se envolveu em acidente com uma carreta na MGC 354 em Patos de Minas. O vídeo, gravado por uma testemunha, mostra o momento minutos após o acidente. Por volta das 17 horas e 20 minutos, nós fomos acionados que havia ocorrido um acidente aqui no trevo da Escola Agrícola. De imediato, nós já deslocamos para cá e deparamos com uma carreta aqui no meio da pista e uma vítima caída ao solo. O pessoal que estava no local já havia acionado o serviço de SAMU e corpo de bombeiro que deslocaram até o local e prestaram o socorro à vítima. Por falta de atenção do motociclista, a carreta, que subia pela 354, acabou se chocando contra o condutor. Segundo o motorista da carreta que estava subindo, o motociclista parou do lado direito, como prevê a legislação, porém entrou repentinamente na sua frente. Aí que não foi possível evitar a colisão. Segundo ele, o que aconteceu foi isso aí. A motocicleta simplesmente passou na frente do caminhão. A vítima estava consciente, orientada, estava sobre informar endereço, telefone, inclusive contato com o familiar. Um filho da vítima compareceu aqui no local, ficou responsável em retirar o veículo. Toda a documentação dos condutores e dos veículos estava regularizada, então foram todos liberados aqui no local. E fica um alerta para que os condutores estejam atentos às normas de segurança, principalmente em horários de pico. Olha, a gente pede ao pessoal que tenha muita cautela. Esse horário por volta das 17 horas até por volta das 18h30, esse trecho aqui o movimento é muito intenso. O pessoal tem que ter muita atenção, principalmente quando for fazer a conversão aqui no trevo da Escola Agrícola para acessar a cidade. Então o pessoal tem que ter muita cautela para evitar esse tipo de acidente, igual ocorreu. Com recursos vindo do Ministério da Saúde por meio de emendas parlamentares, a Secretaria de Saúde de Patos de Minas recebeu novos veículos nesta quarta-feira. Ao todo, são 10 novos veículos, sendo 6 carros, 2 ambulâncias e 2 micro-ônibus. Alguns são de recursos vinculados do Ministério da Saúde e do Estado, então cada portaria, a gente obedece cada portaria para destinar aos seus setores específicos. Exemplo, tem carro para vigilância sanitária que veio através de portaria, que tem que ser específico para a vigilância. E outros através de emendas de vereadores, tem do Glass, tem do Cabo Batista, tem de deputados também. Uma soma de esforços aí entre todos os poderes para conseguir renovar a frota da saúde. Então nós temos carros para atenção básica, para o NASF, que é o grupo de apoio, né, à saúde da família, para o SAD, que é o Melhor em Casa, que vai nas casas dos pacientes, para os pacientes de TFD, tem os micro-ônibus, tem ambulância, que reforça também, quando necessário, o atendimento dentro da cidade, para a UPA, para o transporte de pacientes que fazem hemodiálise, que é aqui dentro da cidade em si. Então a gente ganha aí mais 10 carros de frota. Os automóveis serão utilizados em diferentes setores, de forma que garanta mais comodidade aos pacientes durante os deslocamentos. Maior conforto para a população no TFD, no tratamento fora de domicílio,
as pessoas que precisam se deslocar dentro e fora da cidade também. E é bom ressaltar que é a nossa segunda entrega já dentro desse governo. A gente também agregou novas ambulâncias no ano passado, ambulâncias de grande porte e também de porte menor, e agora também mais veículos para o transporte de passageiros e também mais ambulâncias. E então a gente fica muito satisfeito de poder direcionar, de poder colocar o recurso da população onde mais precisa, investir onde mais precisa, que é na saúde pública. Além disso, na sexta-feira, devem ser entregues mais 2 carros, que serão utilizados pelos Centros de Atenção Psicossocial. Na sexta-feira está entregando mais 2 SPIN também, que é para os CAPs, de 7 lugares cada uma, que a gente renova quase todos os setores aí, dando um reforço na frota. Mais de R$1 milhão foi investido para a renovação da frota. Se a gente considerar, os ônibus são ônibus um pouco mais caros, porque são adaptados também, todos os 2 são adaptados a paciente portador de necessidades especiais, então nós pensamos nesse cuidado. As ambulâncias também são umas ambulâncias mais modernas, e os carros todos, exemplo, a SPIN é de 7 lugares, é um carro automático que veio recurso vinculado específico para comprar um carro nesse valor. Então a gente ganha tanto comodidade e conforto para os pacientes, para a gente levar em segurança, quanto para os servidores também, para trabalhar com uma segurança maior. O município seguirá em busca de mais investimentos para a saúde. A gente conseguiu já abrir a Santa Casa com 6 meses de governo, uma parceria com a diretoria da entidade e também com a FEPAM. Agora vai dobrar de tamanho, tem um prédio de 8 mil metros quadrados lá. Fizemos uma reforma interna na UPA, ainda falta a parte da recepção. Dobramos o número de médicos por plantão de 4 para 8. Continuamos com o intuito de aumentar mais ainda, né, até a proposta de construir uma nova UPA. A gente está definindo terreno já para isso, para ir para a parte de projeto. Então tem postos de saúde novos, outros sendo reformados. É uma necessidade diária. Quando a gente entrou em janeiro de 21, a gente tinha a oncologia fora de Patos, né, os pacientes desde 2019 sendo enviados para Uberaba e Belo Horizonte, e na cardiologia desde 2017 para São Sebastião do Paraíso, que é muito longe. A oncologia a gente já conseguiu resolver, com a abertura da Santa Casa, com constantes visitas no Ministério, que é um negócio muito complicado. O governo de Minas até resolveu mais rápido, mas o Ministério demorou 1 ano para fazer essa habilitação. Tem outros interesses por trás, né? Essa que é a realidade, outras cidades que querem ficar com o tratamento, no caso de Uberaba, não quer perder o recurso, né? Só que nós aqui, nós queremos o nosso paciente, não só de Patos, mas de 33 municípios que estão aqui no entorno de Patos, mais próximos de Patos, é a dignidade da pessoa. Ela não tem que vir, não tem que ir lá para Uberaba, para Belo Horizonte, ela tem que vir para Patos de Minas, muito menos para São Sebastião do Paraíso. Mas, enquanto isso não se resolve, a gente precisa dar conforto para o paciente, dignidade, e não é só nessas 2 questões também. De repente alguma cirurgia, algum tratamento oncológico mais complicado, de cabeça, pescoço, que ainda não está contemplado na nossa habilitação aqui, tem que ir para Uberlândia, tem que ir para Belo Horizonte. São inúmeras situações. Dentro do SUS, são inúmeros tratamentos que o veículo é muito importante, né? E aonde a pessoa está fragilizada, ela vai fazer uma viagem ali, tem que ir com conforto. Por falar em veículos para a saúde, após a polêmica relacionada às ambulâncias que estão paradas em Patos de Minas, a secretária municipal de saúde disse hoje que aguarda a decisão para que a descaracterização seja realizada. As ambulâncias paradas em um pátio da SEASA de Patos de Minas há alguns meses havia virado alvo de questionamento. Passados-se dias, os veículos continuam no mesmo lugar, aguardando decisão do Ministério da Saúde. Nós tivemos, inclusive, até no Ministério a semana passada, junto com o deputado Zé Vitor, federal, e a Ludmila, que é deputada estadual, no Elvésio, que é o secretário da pasta que cuida de toda a parte hospitalar, de urgência e emergência e das ambulâncias, pedindo aí a celeridade no processo de descaracterização. A secretária de Saúde reforça os pedidos feitos pessoalmente ao Ministério, mas sabe-se que pelo menos 2 das que estão no município não ficarão para a pasta. Foi nos adiantado já que das ambulâncias que a gente tem, 2 não ficarão conosco, porque precisa cumprir pelo menos 5 anos em uso em SAMU,
quando ela é destinada para o local, e 2 é do ano de 2021, então elas não cumpriram 5 anos e vão ser relocadas para outro SAMU, não falaram qual ainda, e as demais vão ficar em Patos, estão aguardando só a publicação do ok do Ministério para a gente fazer o descredenciamento e colocar essas ambulâncias rodando. A intenção é que o descredenciamento seja feito o quanto antes, para que em breve alguma possa também servir pacientes da UPA. E apesar de ter aí algumas que são do ano 2016, 2017, mas são ambulâncias que estão em ótimo estado de conservação, de motor aí para rodar, então é muita ambulância para servir a nossa população e nos ajuda demais. Então nós estamos buscando, fomos lá semana passada de novo cobrar para que a gente consiga essa liberação quanto antes. A ambulância da UPA, o transporte, quando a gente caracteriza o que vai na ambulância maior, o que vai na ambulância menor, é dependendo da gravidade do paciente também. Então o transporte mais simples dentro da cidade depende do transporte. Na ambulância pequena ele é mais fácil e mais rápido o transporte aí dentro da cidade do que da maior. Mas são ambulâncias que também vão estar destinadas à UPA, nós vamos reforçar mais uma lá. Hoje a gente já tem 3 motoristas lá durante o dia, mas a demanda da UPA é muito grande porque não atende só a UPA, lembrando disso. A ambulância da UPA atende o paciente que está em casa que quer ir para a UPA, o paciente que está em casa que vai para uma fisioterapia, então eles pegam mais demandas além de ser a própria UPA, então acaba sobrecarregando. As madrugadas e manhãs têm sido mais frias, mas aí vem a elevação na temperatura ao longo do dia. Condição bem comum para esta época do ano, né? Vamos conferir os detalhes aí na previsão do tempo. Previsão do tempo. Tendência de céu claro a parcialmente nublado nesta quinta-feira no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Não chove e a umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, variação entre mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Vazante, variação de 18 a 31 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, de 17 a 29. Em São Gonçalo do Abaeté, de 18 a 32. E em Rio Paranaíba, previsão de mínima de 16 e máxima de 30 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco aqui no News você vai ver que mãe de jovem que passou em concurso pede ajuda para o rapaz conseguir se manter. E família de gestante que morreu após complicações no parto faz denúncia de suposta negligência no caso. Você vai ver agora o pedido de ajuda da mãe de um jovem que foi aprovado em um concurso público, mas precisa de ajuda para se manter após mudar de cidade. Douglas tem 33 anos. Em janeiro, ele participou de um concurso em Patrocínio e foi aprovado em 4º lugar para a vaga de servente escolar. Fez um concurso lá em Patrocínio, né? E conseguiu um lugar estável, né? Pela prefeitura, ele ficou em 4º lugar, entre 59 vagas. E aí saiu a nomeação dele, já saiu a posse, né? Para a mãe, o coração se enche de alegria ao ver o filho aprovado em concurso que há tanto tempo ele tentava. Assim, é gratificante, a gente fica até emocionado, porque há anos que ele vem lutando, né? Nos concursos públicos aí, e nunca tinha conseguido. Conseguiu um em Uberlândia, mas infelizmente a prefeitura de Uberlândia não chamou. E agora ele conseguiu esse lá em Patrocínio. A posse deve acontecer no dia 10 deste mês. Após isso, as atividades já devem começar. Por isso, o homem deverá se mudar para Patrocínio e precisa de ajuda para pagar o primeiro aluguel. Doações podem ser feitas por meio do Pix 101 941 026 45. Ele conseguiu alugar um quarto lá, R$600, né? E o dinheiro que a gente tinha, infelizmente, ele gastou ele tudo para arrumar documento, para fazer exame. E eu queria pedir à população, né, que se pudesse estar ajudando ele, tá pagando esse primeiro mês de aluguel, né? É por uma boa causa. E vamos mudar de assunto então, porque a gente vai mostrar agora uma denúncia sobre suposta negligência médica que teria resultado no falecimento de uma gestante em Patos de Minas, denuncia a família. A Juliana é mãe da Larissa Stephanie. Com uma tristeza no olhar e bastante indignada, ela cobra explicações sobre os atendimentos médicos que antecederam a morte da filha. Segundo ela, Larissa estava grávida de 7 meses em uma gestação de risco. Ela era muito doente, ela estava com anemia, ela estava com problema das plaquetas baixas. Aí ela estava indo no posto aqui do
Nova Floresta. Pegou, ela estava precisando assim de mais atenção, sabe? Mas só porque ela não teve a atenção aqui dos médicos que ela precisava, que ela estava muito fraca, a gravidez era de risco, as plaquetas dela tinham baixado tudo, ela estava sentindo muita fraqueza. Aí pegou, ela já levou para o regional, mas inclusive os médicos do regional falou assim, a médica que atendeu ela, falou assim que ela já estava com hemorragia interna, já tinha uns 2 dias que ela estava com essa hemorragia. Aí ela procurou o hospital, porque aí ela começou a sangrar. Aí chegou lá, chegou no regional com ela e pegou juntaram os médicos tudo lá em cima, mas aí já, como se diz, ela tinha que ter tido o atendimento ali do postinho, eles mandaram ela para Santa Casa para fazer os exames necessários que precisava, porque o postinho, se pediu um ultrassom, até que eles liberam o ultrassom, a pessoa já morreu. Aí eles não fez nada disso. A mãe denuncia que, além da suposta negligência na unidade de saúde, pode ter ocorrido erro médico no hospital regional. Depois que ela foi para lá, disse que o atendimento foi na hora, que eles viram que ela já estava muito fraca, já estava muito debilitada. Aí pegou, eles já não deixou nem o marido dela entrar para assistir a cesárea, sabe? Entraram com ela lá para dentro, disse que tiraram o útero dela, tirou tudo. Aí eles não... Já foi abrindo ela, e era um caso dela que não precisava ter abrido ela, eles tinham que ter controlado o sangramento dela primeiro, para depois ter abrido ela para tirar a nenenzinha. Em meio aos atendimentos e à espera por informações sobre Larissa, a família recebeu a triste notícia de que a gestante não conseguiu sobreviver. A gente ficou a noite inteira no hospital lá, sem resposta nenhuma, perguntava, ninguém dava resposta, até que uma das enfermeiras saiu lá de fora e falou com o meu marido, que chamou ele num canto e falou que ela já tinha morrido, aí que ela já estava morta. Mas aí nós queremos uma explicação, sabe, dos médicos. Eu perdi minha filha, aí agora a nenenzinha está numa incubadora no regional. Eles estão procurando, eles estão esperando transferência para transferir ela, sabe? Além de estar sofrendo com a dor da perda da filha, agora a mãe espera por respostas sobre o caso que ainda não vieram. Eu quero uma resposta do médico do posto de saúde. O porquê que ele sabia que a gravidez dela era de risco e ele não fez nada. Ele deixou ela ir para casa simplesmente com dor, voltar para casa com dor. Só lá no regional que a médica descobriu que ela já estava com essa hemorragia interna. Até o início dessa edição, a FEMIG, responsável pelo Hospital Regional, e a Prefeitura de Patos de Minas ainda não tinham respondido os nossos questionamentos sobre essas reclamações aí, sobre essas denúncias feitas pela mãe. Em instantes, aqui no News, você vai ver que balanço parcial mostra que 43% dos patenses já entregaram as declarações do imposto de renda. E a audiência pública discute regularização de cargos e piso salarial para agentes de saúde e de combate a endemias. Uma audiência pública para discutir a regularização dos cargos e do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias foi realizada na tarde de hoje na Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Patos de Minas esteve lotada no início da 4ª e última audiência pública sobre a regularização dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município. Antes de iniciar a audiência, Leonete Pires, diretora do Sindsaúde, disse que, apesar de ser a 4ª audiência, a expectativa era negativa com relação ao que poderia ser decidido. Negativo ao que os trabalhadores esperavam, porque o município não quer cumprir a emenda condicional 120 e pagar o piso salarial inicial deles de 2 salários mínimos. Isso é muito ruim. Nesse sentido é ruim. E quando ele fala em pagar, ele fala em inteirar, mas o repasse vem integral do governo federal. Então o governo federal hoje manda 2 salários mínimos para esses trabalhadores. Então não há o que inteirar. O município precisa assumir os encargos sociais. Os profissionais cobram salário no valor de 2 salários mínimos, além do retroativo referente ao período do mês de maio até agosto de 2022. A argumentação é de impacto financeiro, que vai impactar, mas não esclarece e não deixa claro para ninguém que o governo federal está mandando o piso integral.
Ele só não manda os encargos sociais. Das cerca de 38 mil declarações do imposto de renda previstas, cerca de 16 mil já foram entregues em Patos de Minas, segundo dados da Receita Federal. Quase 17 mil patenses já declararam o imposto de renda em 2023, o que representa quase 44%. Esse número está abaixo dos números nacionais, que já ultrapassam 50%. Os números aqui em Patos de Minas, se a gente comparar com o nacional, estão um pouco abaixo. Nós estamos aqui em Patos com 16.635 declarações entregues, com expectativa de 38 mil declarações, ou seja, nem 44% dos contribuintes que devem entregar essa declaração não entregaram. A nível nacional, nós já chegamos a 50%. O prazo este ano é maior. O início foi no dia 15 de março e se encerra no dia 31 de maio. Faltam 28 dias, o prazo é até 31 de maio, né? Mas aqueles que ainda não entregaram, mais de 50%, né? Procurar, a gente orienta, né? Procurar organizar a documentação. E chegando perto do final, mesmo que não tenha conseguido toda a documentação, entregar a declaração e depois faz o complemento, faz a retificação, incluindo. O que não pode é deixar de entregar no prazo estimado, que é 31 de maio. Declarantes precisam ficar atentos quando forem declarar os dependentes. Quando você coloca um dependente para ter dedução, tanto da parte que você gastou com ele, com médico, instrução, também você tem que ficar atento se aquele dependente teve algum rendimento ou teve algum bem. Ou seja, o contribuinte, quando ele coloca um dependente na sua declaração, ele coloca tanto os gastos que ele teve com ele, como também alguns rendimentos que ele possa ter tido no ano. Não pode utilizar o dependente somente para ter dedução. O contribuinte tem aí, esses que faltam, né? Tem aí cerca de quase um mês, né? Porque se a gente for analisar hoje, dia 3, aí vence o prazo no final do mês, último dia deste mês, ou seja, temos aí 20 e tantos dias para essa entrega. Dá tempo ainda, né, de fazer a entrega. Não pode deixar para a última hora não, porque complica. E esse ano, inclusive, com ampliação de prazo, né? O NTV News está terminando. Volta amanhã, às 19 horas. Eu te encontro mais cedo no 30 Minutos. Boa noite e até amanhã.